Mensagem do dia no Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. A mensagem de hoje foi extraída do livro Lemuel e Hierofante do Santuário O Foco de Luz da Força e Equilíbrio dos Devas, da Ponte para a Liberdade. Na região sul da Austrália, acha-se sobre este planeta um dos mais importantes focos centrais de energia da força divina. Este foco de luz existente sobre o Monte Kosciuszko, o mais alto pico das montanhas da Austrália, é um centro resplandecente de caudais de energias dos Devarajaras, ou seres regentes, que vêm a ser os senhores dos quatro elementos. Esses poderosos seres prestam um ininterrupto serviço através das substâncias do fogo, do ar, da água e da terra. Eles são membros do reino angélico e muitas vezes são considerados anjos dos quatro pontos cardeais. Exercem o comando de supervisão das quatro estações do ano. Se bem que estejam subordinados aos poderosos Hélios e Vesta, os bem-amados Thor e Áries, Netuno e Lunara, Peleira e Virgo, os quatro regentes vigiam a atividade dos quatro elementos. Todavia, a lei cósmica não permite que os senhores dos elementais evitem consequências catastróficas causadas pelo uso indevido, destrutivo e premeditado do livre-arbítrio humano. No entanto, aqueles seres poderão suavizar as condições tempestuosas quando excepcionais. Seria de bom alvitre estarmos atentos a esta importante realidade. Dirigimos agora nossa atenção ao foco de luz sobre a montanha Kosciuszko. A razão principal de os discípulos há muito tempo não terem conhecimento sobre este foco consiste na altíssima e intensiva frequência vibratória das vestes etéricas dos senhores destes elementos. Para poder levar os discípulos em seus mantos etéricos a este foco de luz, os poderosos construtores de formas ergueram sobre esta montanha, onde os discípulos irão reunir-se um ambiente etérico equivalente às suas frequências vibratórias. A massa da humanidade não irá sentir-se atraída a esse foco de luz. Somente será permitido o ingresso daqueles que aceleraram suficientemente a sua vibração para poderem suportar a equivalente vibração etérica. Os demais serão levados a um outro foco de luz erguido a pequena distância do centro principal do foco do Kosciuszko, onde os principiantes irão receber instruções sobre atividades rudimentares dos elementos. Os discípulos são conduzidos a esse anfiteatro de radiações amenizadas ou diminuídas, pois, em maioria, eles não estão familiarizados com o maravilhoso trabalho dos elementos. Quando os discípulos penetram nesse anfiteatro sobre o Monte Kosciuszko, recebem maiores instruções. Aqui, eles têm o privilégio de serem testemunhas de uma procissão festiva dos Devas, que são os membros desse foco de luz e que surgirão dos quatro pontos cardeais. Os discípulos têm a permissão de assistir aos trabalhos dos Devas quando expandem sua luz, que aceita a forma requerida para prestar um trabalho especial que foi confiado a eles. Quando, pela primeira vez, um Deva é apresentado aos discípulos, de imediato eles veem a expansão de um belíssimo semblante, olhos notáveis, repletos de luz cintilante, e somente então é visível a figura refulgente, o brilho de sua presença. Talvez possais imaginar esta com a vossa consciência objetiva quando refletis sobre a beleza que se vê, dirigindo a atenção aos Devas em um dia claro de céu azul. É preciso merecer o privilégio de atrair esses grandiosos seres mais para perto. O discípulo sábio e humilde irá pedir que sejam revelados à sua consciência as recordações de suas experiências. Hoje em dia, a atividade desse foco de luz está definitivamente vivendo a vibração do sétimo raio.
A convivência entre anjos e seres humanos foi introduzida decididamente de acordo com a evolução espiritual de ambos os reinos. A execução deste plano é um gigantesco auxílio para a evolução dos reinos deste e de outros planetas. Por isso, já é tempo de os discípulos reconhecerem claramente que estão trabalhando em serviço mútuo e não mais pensarem que somente em ocasiões solenes ou especiais permanece em sua proximidade um número maior de anjos. Como esse foco de luz apresenta o equilíbrio das atividades dos elementos, ireis perceber que essas atividades resplandecem em 3 cores, a chama rosa, dourada e azul, as quais possuem um brilho intenso. Realmente as cores vibram. Refleti, isso é uma força poderosa do foco de luz. Portanto, essas 3 cores são mantidas dentro de um equilíbrio perfeito por meio das chamas do poder, da sabedoria e do puro amor divino. Em primeira linha, a ocupação desses seres serviçais relaciona-se com a condição do tempo. Portanto, ao discípulo é aconselhável conscientizar-se de que os seus próprios veículos ou corpos são compostos de substâncias equivalentes aos elementos do fogo, do ar, da água e da terra. Temos seguidamente esclarecido que no coração de Deus não há separatividade. Aquilo que irá influenciar um dos elementos causará em cada componente e em toda parte a mesma vibração, da qual depende a atividade vibratória mais elevada. Dou-vos uma descrição resumida desse foco de luz. Existem lá 4 campos de ação e cada um é consagrado a um dos elementos. Esses ambientes são do mesmo tamanho e formam em conjunto superfícies circulares semelhantes a camadas de torta. Justamente no ponto central do círculo está localizada a gigantesca chama trina que se projeta do coração físico da montanha. Visto que as estradas do ano são mutáveis e os devas laboram dentro do tempo determinado para lugar específico sobre o globo terrestre, podeis imaginar a beleza do caleidoscópio da combinação das cores nesses diversos campos de ação. Deixo ao critério de vossa própria capacidade de imaginação o encargo de visualizar com vossos olhos internos o maravilhoso espetáculo dessas tonalidades, dessa variadíssima coloração. Preparai-vos para o grandioso divertimento da consciência, junto ao maior bem-estar como consequência de vossa visita a esse foco de luz. Encerrando a minha mensagem, dou-vos uma breve descrição do mestre Lemuel. O hierofante desse foco de luz, ele é um componente do reino angélico e veio à Terra juntamente com o bem-amado arcanjo Miguel. Este comandante dos anjos e aquele os seres elementais. Lord Lemuel é um ser de grande estatura, cujos olhos se assemelham a sóis faiscantes. Seus cabelos mais ou menos curtos são ondulados e de tonalidade claríssima, parecendo ser brancos, e formam uma volta de seu expressivo semblante, uma auréola de luz resplandecente, relatório de quem ama os reinos dos anjos e dos devas, e em cada oportunidade com ele serve, Serapis Bey.